Boa tarde, gente linda. Boa tarde, gente linda. Estamos aqui ao vivo do Teatro Gonzaguinha, aqui no centro do Rio de Janeiro, para dar continuidade a mais uma atividade do Prêmio Nosso Orgulho 2021. É a primeira vez que a gente ocupa um teatro para fazer essa premiação e é uma alegria muito grande estar fazendo esse evento. É um evento que é em apoio com patrocínio da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, com o apoio da Prefeitura do Rio, UNAIDS, FTN, Evomídias, entre outros parceiros. Deixa eu olhar aqui, eu vou pegar uma colinha aqui, gente, que a minha memória não é boa. UNAIDS, FTN, Evomídias, Hotel Ibis Budget do Centro, ok? E é isso, e feito com a lei de incentivo, lei de recurso da Aldir Blanc. Bom, a atividade de hoje é muito especial para mim, que é começar a tarde entregando troféus para pessoas maravilhosas, pessoas que estão na luta pela causa LGBTQIA+. E, para mim, é uma felicidade nesses 15 anos, mais de 15 anos que eu estou na atividade de jornalismo na cena LGBTQIA+, entregar troféus para pessoas que merecem é muito especial, é muito gratificante, né? É um reconhecimento também de estar nessa luta em prol de uma comunidade que sofre tanto com repressões, enfim, como todo mundo aqui que está assistindo e vocês em casa sabem bem. Bom, para dar início a essa tarde de entrega de troféus, hoje serão dois. A gente vai ter um segundo dia de entrega de troféus, que é para a área cultural, na semana que vem. Fiquem atentos às nossas redes sociais no Instagram e no YouTube, no Instagram e no Facebook. E hoje a gente vai entregar dois troféus na área social. Para entregar o primeiro troféu, esse troféu também é uma alegria, porque é uma pessoa que merece muito estar recebendo essa homenagem. E o projeto dela é maravilhoso, só o projeto já ajudou mais de 200 pessoas em empoderamento, em aprendizado nas áreas de beleza, moda, entre outras atividades, empreendedorismo. E então, para receber o primeiro troféu, com muita alegria, com muito orgulho, ela que é nosso orgulho, Andréia Brasil, pelo projeto Capacitrans. Parabéns, Andréia. Então, né, muito gratificante para mim também. Agradeço a todas, todos e todas. Mais perto do microfone, né? Melhorou? Então, é gratificante demais ver o seu projeto, um sonho, né? Ser reconhecido. Depois de tantos anos de luta dentro do ativismo, são mais de 20 anos. O Capacitrans, ele tem 2 anos, está caminhando para o 3º ano. Como tudo que você falou é verdade, Felipe, ele já passou mais de 200 pessoas, prioritariamente pessoas trans, mas a gente não vira as costas para as outras letras do segmento, como alguns movimentos fizeram durante anos. Então, é gratificante ver todo o reconhecimento, toda a parceria, porque isso é uma parceria, isso é uma prova de que estamos no caminho certo. O Capacitrans tem mudado histórias em 2 anos, mas essa luta vem lá do meu passado, de tudo que eu, enquanto travesti, carioca, tudo que eu já passei. E hoje eu estou tentando ajudar dentro da luta, dentro da causa, capacitando, buscando oportunidades de empregabilidade e todo tipo de solidariedade à causa, porque isso tem que ser uma causa abraçada por todos, todas e todes. Agradeço a todos os movimentos sociais que foram responsáveis por isso. E é isso, eu só tenho a agradecer, muito obrigada. Que seja o primeiro de muitos, mas não para mim só, como para todos os outros movimentos, lutas e vitórias da nossa luta LGBTIQA+. Obrigada. Obrigada a todos os apoiadores e patrocinadores. Muito obrigada, porque sem vocês nada disso seria possível. Obrigado. Maravilha, Andréia. A gente tem uma equipe que está toda aqui de máscara. Todo mundo aqui está... Nós aqui no palco estamos seguindo as regras de distanciamento. Ela está aqui a uma distância segura de mim. Temos uma equipe, então, toda de máscara. Então, eu vou pedir a equipe, por favor, que aplauda a Andréia, por gentileza. É isso. Obrigado. Muito obrigado, Andréia. Obrigado, Fê. Parabéns. Obrigado.
Bom, a próxima entrega é muito merecida, também é muito merecida. É uma instituição que está na luta há muito tempo, é uma instituição que o Brasil inteiro reconhece a sua luta, as suas atividades em prol da dignidade humana. E no ano passado, no ano de 2020, ela ajudou aqui no Rio de Janeiro com 10 toneladas de alimentos para 10 ONGs LGBTQIA+. Então, é com muito orgulho que a gente também chama ao palco para receber o troféu na categoria aliada. A Andréa ganhou na categoria responsabilidade social, e para receber na categoria aliada, representando a ação da cidadania, eu chamo ao palco Diego Cota. Olá, boa tarde a todas e todos e todes. Eu estou aqui representando a ação da cidadania, por isso tudo que o Felipe falou. Mas antes de agradecer, eu gostaria de contar um episódio que aconteceu comigo nesse exato momento, assim, quando eu estava vindo para cá para receber esse prêmio, que muito nos orgulha. Que eu estava escutando uma rádio que tem uma grande audiência aqui no Rio de Janeiro. E era, Felipe, um quadro policial, né? Enfim, era um crime que até agora eu estou querendo entender qual foi o crime, porque o objetivo, não sei, da matéria parecia uma transfobia recreativa. Eu estava até comentando aqui com a professora Jaqueline, né, que vai ser a nossa palestrante aqui daqui a pouco, o quanto a mídia, né, ajuda a cristalizar preconceitos, enfim, né, violências, a LGBTfobia, né, de uma maneira geral. Mas essa mesma mídia, ela também pode ser vista e utilizada como uma ferramenta estratégica para a gente furar preconceitos, né, para a gente melhorar, né, a situação de vida das pessoas LGBTI+, e de tantas outras populações que sofrem as mais diversas opressões, né? Porque o que a gente vive é uma grande distopia, né? De vulnerabilidades, né? Especialmente nesses tempos de Covid e tudo mais. Então, assim, receber esse prêmio é muito importante para a gente também olhar para o cotidiano, né? Esse cotidiano que mata, né? O Brasil é um dos maiores, está no ranking, né? Está no topo do ranking de países que mais mata LGBTs no mundo. Isso é algo absurdo, isso é algo escandaloso. O Brasil também é o país que hoje tem mais de 80 milhões de pessoas vivendo em insegurança alimentar. E mais de 10 milhões de pessoas vivendo com fome, que é o que a gente considera insegurança alimentar grave. Nos últimos 2 meses, no início de 2021, né, estamos num quadro de pandemia, né? A extrema pobreza no Brasil triplicou, de 9 milhões para 27 milhões de brasileiras e brasileiros em extrema pobreza. Pessoas que essa mídia também tem mostrado que estão revirando tomates estragados de xepa de feira, que estão com barrigas roncando, pessoas que abrem a geladeira para as câmeras, e as câmeras falam, né? A gente viu em várias emissoras de TV, onde a fome, as pessoas só têm água na geladeira para comer e para beber. Me lembro que eu também vi uma matéria onde a pessoa discutia. O repórter perguntou, mas você tem pedaços de frango na geladeira? E a senhora respondia, mas o mês é grande, né? Então, é um país onde se sofre muito, várias populações sofrem muito, né? A grande maioria de brasileiras e brasileiros sofrem bastante. Então, essa ação da cidadania é uma demonstração de que essa interseccionalidade, né, que é essa palavrinha da moda aí, né, esse conjunto de opressões, né, o machismo, a LGBTfobia,
o classismo, enfim, uma série de questões que oprimem as pessoas, que matam as pessoas, a gente precisa agir de maneira conjunta. Então, o que eu venho observado também nesse cotidiano, do início da minha fala, é que os movimentos sociais são eles que não largam a mão de ninguém. São essas mesmas pessoas que são oprimidas, seja por transfobia, por LGBTfobia, de uma maneira geral, seja com fome, que são as pessoas que ajudam essas que estão sendo oprimidas, né? Então, a mensagem que eu venho trazer aqui é que, não sendo clichê, mas já sendo, ninguém deve largar a mão de ninguém, né? Todos os movimentos sociais, eles fazem história nesse país. Nenhuma política pública nesse país ela foi conquistada sem a força e sem o cotidiano, sem o dia a dia de luta dos movimentos sociais. Então, é por isso que eu agradeço esse prêmio. Parabéns a todas as instituições LGBTQIA+, do Estado do Rio de Janeiro. Nós ajudamos também com 10 toneladas de alimentos instituições de São Paulo e vamos combater a fome, porque quem tem fome tem pressa. Obrigado, Felipe. Obrigado, Diego. Bom, essas foram as 2 primeiras entregas de troféu do Prêmio Nosso Orgulho 2021. Na próxima semana serão entregues os troféus na área cultural, serão 14 troféus em 7 categorias, 7 troféus no voto popular, 7 troféus no voto do júri, um júri formado por jornalistas, acadêmicos, ativistas e artistas. Vai ser uma atividade também muito especial, entregar troféus para quem faz cultura num país que a gente sabe que a cultura nem sempre é a prioridade, não é? Então, e antes da mesa, antes da entrega dos troféus, a gente ainda tem mais uma live que vai acontecer no dia 22 com a Ariadna, que ela é técnica da UNAIDS. A gente vai falar sobre o trabalho da instituição, a instituição que é apoiadora do nosso evento, não é isso? A gente vai celebrar, né, o ativismo e falar sobre prevenção e falar sobre respeito às pessoas que vivem com HIV e AIDS, não é isso? Bom, com relação ao que a gente vai ter essa tarde ainda, a gente vai ter uma mesa daqui a pouquinho falando sobre saúde LGBTQIA+, falando sobre as estratégias de prevenção para as novas gerações, que, afinal de contas, segundo o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, segundo os últimos, na verdade, os jovens são um grupo que são ainda atingido majoritariamente por um maior número de infecções, segundo os dados dos últimos boletins epidemiológicos. E os nossos convidados aqui, os nossos palestrantes, vão abordar o tema e apontar caminhos para que essa situação se reverta. A gente vai contar com o Léo Aprígio, que é da Rede Jovem Rio Mais. A gente vai contar com a Maria Eduarda Aguiar, que é presidente do Grupo Pela Vida RJ, e a nossa mediadora maravilhosa, Jaqueline Gomes de Jesus, intelectual, psicóloga, professora da IFRJ. Daqui a pouquinho a gente vai começar essa mesa. Eu queria agradecer, não poderia deixar de citar, claro, a nossa realizadora, que é a Silhueta Produções, né, realizadora deste evento. E, com isso, a gente está muito feliz de estar aqui com vocês. E eu queria lembrar uma coisa, gente. Esse prêmio, essa atividade que a gente está fazendo desde o início de março, por meio de lives, agora a gente está iniciando os trabalhos no teatro, semana que vem tem mais. Só é possível porque sonhar é possível. Fazer esse evento aqui foi uma luta de 1 ano, pensando, construindo, realizando, conversando com pessoas que entendem do assunto, que com uma dicasinha pequena, minúscula, já ajudaram. Olha, por que você não vai por esse caminho? Por que você não vai por esse caminho aqui? Ouvindo ideias, ouvindo sugestões. Eu não poderia deixar de agradecer um grupo que existe no WhatsApp, que é o grupo da Aldir Blanc no WhatsApp. Quem estiver assistindo, muito obrigado. Queria agradecer nominalmente, pessoalmente, a Jaque Salles, que é uma batalhadora e esteve com a gente esse tempo todo.
E assim, a gente vai trocando ideias, ajudando uns aos outros, e isso é possível. E claro, eu não posso deixar de agradecer a equipe maravilhosa que está aqui atrás das câmeras, trabalhando aqui para que esse evento seja possível. Muito obrigado a todo mundo que está aqui. Bom, eu vou dar início, então, vou apresentar, então, já falei demais por hoje, chega, vocês não aguentam mais ouvir a minha voz, agora só no dia 24, se o Covid permitir, eu espero que permita, mas a princípio é dia 24, tá, gente? Então, eu queria convidar ao palco para dar início à mesa Saúde 3.0 LGBTQIA+, Jaqueline Gomes de Jesus. Olá, Jaqueline, muito boa tarde. Maria Eduarda Aguiar, presidente do Grupo Pela Vida. Todo mundo, eu queria lembrar, todo mundo aqui, como eu, estamos usando álcool em gel ao subir ao palco, então esse cumprimento aqui é possível por isso. E Léo Aprígio, da Rede Jovem Rio Mais. Por favor, tomem seus lugares, que a mesa vai começar e eu vou embora daqui. Chega, vocês não aguentam mais olhar minha cara. Léo? Boa mesa, gente. Uma boa tarde para todo mundo e até a semana que vem. Muito obrigada, Felipe. Bem, boa tarde a todos que nos ouvem, a todas, todos. É uma honra estar nessa mesa. Após essa digna e justa premiação, nossos companheiros, né, a querida irmã Andréa Brasil, querido irmão Diego Cota, merecidíssima homenagem do nosso orgulho. Parabéns à Silhueta Produções, à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, a Prefeitura, por meio desse apoio da Lei Aldir Blanc, e a UNAIDS por essa iniciativa tão importante, que é todo esse evento, premiação e debate. Nossa mesa, ela trata da questão da saúde LGBTQIA+, estratégias para enfrentamento às ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, que é como nós abordamos esse antigo termo chamado DSTs, né, doenças sexualmente transmissíveis, nós não usamos mais porque as pessoas não necessariamente estão doentes, né, elas têm infecções, e isso tem sido trabalhado já há alguns anos. Então, para quem não sabe, a nomenclatura nova e mais adequada à realidade é ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, e o nosso foco de debate hoje sobre a saúde LGBTQIA+, para quem não sabe, essa sigla longa está falando de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, pessoas intersexo, assexuais, quem se identifica aí como queer, né, como tudo ou nada disso, e por aí mais. Faz parte de toda a diversidade sexual e de gênero. E como as infecções sexualmente transmissíveis, entre elas o HIV/AIDS, né, como elas afetam a população. Como o Felipe bem colocou, essa é uma grande questão para nós hoje. As novas infecções, como ele apontou, com relação ao HIV/AIDS, apontam muito para a nossa juventude, e os nossos convidados, eles têm muito a falar sobre essa questão. Agradeço o convite para mediar, enquanto professora, enquanto pesquisadora, militante, que defende todas essas frentes. É uma honra poder ouvi-los, principalmente. Tanto a nossa advogada, Maria Eduarda Aguiar, companheira, irmã, presidente do histórico Grupo Pela Vida, fundado pelo nosso Herbert Daniel, é importante lembrar, né? E esse movimento novo, né, que é Rede Rio Jovem, e esse movimento de coletivo, que é tão importante para seguir para além da tradição, mas sem esquecê-la. Vale salientar que o Léo é estudante de psicologia, me honra enquanto professora de psicologia, que a gente tem esse movimento inclusivo na nossa ciência-profissão, que historicamente sempre esteve ao mesmo tempo próximo e às vezes muito distante desses temas. Então é isso. Eu tenho uma lista de questões para vocês. Agradeço a participação, a companhia, e a todo mundo que está nos vendo, nos ouvindo. Peço que compartilhem. Esse debate é muito importante. E alguns dados, como o que o Felipe colocou, das estatísticas, mostram
que, embora os casos de infecções por HIV apresentem relativa estabilidade em números gerais, os casos entre pessoas mais jovens, e esse é o nosso foco, os mais jovens, continuam a subir. Na visão de vocês, quais são as causas desse aumento das infecções entre os jovens? Podemos começar pela Maria Eduarda, pela nossa presidenta. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada, Jaqueline, pela pergunta. Queria agradecer também o convite, né, de estar aqui hoje. A questão do aumento no número de jovens já é recorrente. Desde 2017, 2018, a gente tem observado um aumento de 150% de infecções na população jovem. Isso se deve, na minha visão, à falta de políticas de prevenção que sejam eficazes para dialogar com o jovem, né? Hoje desde já um tempo, você não consegue ter oficinas sobre educação sexual, sobre sexo seguro com os jovens, principalmente em escolas, porque esse assunto fica muito restrito. A gente teve no passado esse projeto de ir às escolas. Eu cheguei aí uma ocasião, numa escola, foram 3 turnos, e foi bem proveitoso, né? Fui eu e mais 2 pessoas voluntárias lá do Pela Vida, foi muito legal. Só que agora você não tem mais isso. Em contrapartida, você tem também uma redução dos insumos. A gente teve, de 2018 para cá, né, uma redução na entrega de insumos, e hoje, 2021, a gente está tendo uma dificuldade muito grande dos insumos de prevenção. Isso também vai, a longo prazo, aumentar ainda mais os casos de infecção para ISTs. Dentre elas, a gente destaca a infecção para HIV e AIDS, né, que é o foco do debate de hoje, mas vai aumentar ainda mais esse quadro de infecção, porque você não tem campanhas de prevenção, você não tem ações que possam dialogar com o jovem, você não tem mais editais que possam municiar a sociedade civil de poder fazer esse trabalho, porque a gente não pode esquecer que a testagem é um trabalho importante de prevenção e é uma forma também de combate a ST, combate ao HIV, porque na testagem, para além de a gente saber informar a pessoa se está positivo, reagente ou não reagente para HIV, existe um trabalho dos educadores em informar para aquela pessoa os métodos de prevenção, os locais onde ela pode ir, em caso que ela precise de um PrEP, de um PEP, para quem não sabe o que são profilaxias pré e pós-exposição a HIV. Hoje, se você tiver uma relação desprotegida, você pode ir na unidade de saúde e ter esse método de prevenção, essa tecnologia. Então, eu acho que a gente precisa poder disponibilizar mais e dialogar mais com a população jovem, principalmente, e aí eu deixo claro que não é uma questão de estigmatizar a população LGBT, mas a gente precisa dialogar principalmente com a juventude LGBT, né, porque eu acho que a juventude como um todo está totalmente perdida em relação a várias questões, e nada melhor do que fomentar grupos jovens, como redes de jovens, que o meu companheiro Léo vai falar agora. É importantíssimo, porque o jovem vai dialogar com o jovem, e eu acredito na educação de pares, para finalizar. A gente precisa estimular a educação de pares, mas com edital, com apoio, com projeto. Não adianta achar que vai botar um jovem no meio da rua e ele vai fazer milagre. Tem que ter um projeto de Estado em relação ao Programa Nacional de AIDS, que hoje virou uma coordenação. Então, a partir do momento que eu retiro o status de um programa, de um departamento de AIDS, conhecido mundialmente pelo seu trabalho, eu reduzo ele a uma coordenação, e hoje o nome AIDS não aparece em nenhum material do governo federal, a gente tem uma desvalorização da política de combate ao HIV e AIDS no país. Então, é isso que a gente tem que pensar.
Como que a gente vai retomar essa política e voltar a ter aquele departamento e aquele programa de combate à proliferação do HIV/AIDS que a gente teve no passado, com investimento, com apoio e com entendimento das necessidades das pessoas vivendo com HIV/AIDS, que o Léo pode até falar com mais propriedade que eu, que é a questão da transmissão vertical, combate à transmissão vertical, é a questão do diálogo com o jovem, da população trans, da população LGBT como um todo, da população de profissionais do sexo, mulheres que moram em comunidades, em periferias, comunidades, em locais de maior vulnerabilidade, todas essas populações que precisam também desse apoio. Muito obrigada, Maria Eduarda. Inclusive, o que você traz, e o Léo vai complementar, com relação à juventude, fala muito com o nosso momento atual, com esses moralismos que nunca funcionaram e que, quando nós pensamos na atual epidemia da Covid, né, evidencia que essas mais de 280 mil mortes oficiais, porque, na verdade, podem ser e são, de fato, muito mais, tem a ver também com esse discurso moralista. Não é interessante que a epidemia do HIV/AIDS fale tanto a epidemia da Covid, em termos da falência das políticas públicas, da incúria também, né, da falta de compreensão da importância de falar honestamente, cientificamente, e, mais do que isso, de divulgar cientificamente, de ter informação esclarecida à juventude, ou mesmo às nossas mulheres, porque também o contexto do HIV/AIDS é de feminilização, e muitas são mulheres cisgêneras, heterossexuais, são mulheres que não são trans, que estão sendo contaminadas em relações supostamente monogâmicas. Então, nós estamos falando da falência, do fracasso do discurso moralista. Quanto mais na era da internet. Né? Nós estamos falando esta epidemia da Covid ocorre no contexto das fake news, dos discursos de ódio, mas da internet. E aí, quando eu dirijo a você, Léo, a pergunta, eu penso na juventude que está totalmente inserida nessa geração. Eu sou da geração X, mas essa geração Y, Z, e agora deste século, né, do século XXI, que nasceram e cresceram na internet. E, infelizmente, neste contexto de fake news, e como Maria Eduarda já colocou, de uma falência do discurso moralista, mas que, infelizmente, ainda se mantém. E, nesse sentido, como você responde a essa questão? Então, boa tarde a todos. Meu nome é Leonardo, né, estudante de psicologia. Também atuo junto com o Grupo Pela Vida como educador de pares. E acho que pensar nessa pergunta ela é muito complexa, porque existem tantos fatores a se pensar, mas, sem sombra de dúvidas, eu acho que um dos principais é justamente a relação geracional da própria epidemia de HIV e AIDS. Né? Então, se a gente for pensar no contexto de pandemia do HIV, ela funcionou da mesma forma como funcionou a pandemia de Covid. Ela foi importada. Então, quando a gente pensa um pouco nesse sentido, né, analisando a história, a gente percebe que no início da pandemia a maioria das pessoas afetadas eram as pessoas que tinham acesso a recursos financeiros, porque eram justamente essas pessoas que tinham a possibilidade de sair do país. E hoje o que a gente vê no resultado dos boletins epidemiológicos é justamente, principalmente os homens gays, né, e empobrecidos, que representam essa realidade. E inserido junto a isso, também tem o advento da internet. E aí, quando a gente pega essa questão geracional, partindo da prática do que eu vivencio no cotidiano, né, acolhendo jovens, vivenciando com jovens, e inclusive com adultos dentro do movimento social, criaram-se um imaginário que, pela facilidade de acesso às informações, os jovens hoje em dia estariam muito mais informados sobre as ISTs, sobre o HIV e sobre AIDS, do que antigamente. E elas teriam muito mais oportunidade de aprender, enfim, de discutir sobre isso. Mas a verdade é que isso não é a realidade, né, dos jovens. Os jovens, como qualquer outra juventude da década de 70, 60, 50, nem tanto, né, mas
estava muito mais preocupado ou pensando em como se descobrir ou vivenciar sua sexualidade ou pensar a construção de família, do que necessariamente pensar em STs ou DSTs. E não é porque a internet chegou que essa realidade ela ia ser alterada. E então, dentro do movimento social, quando a gente atua muito com acolhimento de jovens, a gente sempre costuma fazer uma pergunta muito simples e muito básica, que é: quem de vocês aqui teve educação sexual dentro de casa? De 20 pessoas, de 20 a 40 pessoas que a gente conseguia reunir, né, presencialmente, hoje a gente não está conseguindo fazer isso, eu acho que se 2 ou 3 pessoas levantavam a mão era muito. E isso porque eu estou falando de educação sexual de uma forma mais básica possível. Porque se a gente for falar de sexualidade, com quem a gente vai falar sobre ser gay dentro de casa? Ser lésbica, ser trans, ser não binário? Como é que a gente vai conseguir falar sobre isso quando a gente não está conseguindo nem mesmo entender quem a gente é? Então, são muitos processos que acabam vulnerabilizando ainda mais a nossa população, justamente por a gente não conseguir entender aonde procurar essas referências. E aí é onde eu vejo a importância extrema dos movimentos sociais, né, de grupos, instituições e movimentos que constituem o acolhimento tanto de LGBTs quanto de pessoas que vivem com HIV. Então, a internet tem, sim, muitas informações a respeito da epidemia, mas ela também tem muitas mentiras, tem muitas fake news. Eu aposto que todo mundo já deve ter visto aquela imagem da banana infectada com uma seringa de sangue e falando que transmite o HIV, quando isso é a maior fake news da realidade. Então, pensando um pouco nesse sentido, eu acho que tem um pouco dessa influência, mas, para além disso, também é importante se pensar no dever do Estado, porque a saúde é um direito de todos e dever do Estado, já diz a própria Constituição, né? Então, isso também tem que ser um viés a ser pensado. Perfeito, Léo. Obrigada. Nesse sentido, você me responde com um sim a pergunta: a população jovem está mais relaxada com relação a ações de prevenção? Sim. Mas por quê? E aí você explica. Não porque ela decidiu relaxar, mas porque, como a Maria Eduarda já colocou, houve um plano, consciente ou não, para que não chegasse não só a informação mais adequada, mas que não se desenvolvessem atitudes também de enfrentamento, para que não houvesse essa iniciativa e o reconhecimento da importância desse tema. Ou seja, não bastam informações. A gente tem que desenvolver também essas habilidades, essa atitude, esse afeto com relação ao problema. E, como se fala muito, nós que vivemos mais para os anos 80, né, começo dos anos 90, tínhamos uma perspectiva do risco real que hoje não fica tão visível, porque, ao contrário do que as pessoas imaginam, a internet como uma tela que vai visibilizar o mundo, muitas vezes é uma tela que reflete a gente, que não nos permite ver a complexidade desse mundo. Então, esse é o problema que temos que lidar, né? Nesse sentido, eu queria te perguntar, que ações de prevenção educativas você tem pensado, vocês na rede, em articulação com outros grupos, têm pensado com relação a essa população-chave dos jovens, para modificar essa realidade que é histórica, né? Na verdade, quando a gente vai pegar estudos na enfermagem, serviço social, sobre educação sexual, historicamente, no Brasil, a principal fonte de informação não é a escola, não são os professores, e muito menos os pais. Geralmente são os amigos ou revistas. Hoje tem a internet, e com os problemas que você colocou. Que ações de prevenção educativas vocês pensam, acham importantes, têm feito ou não, junto à rede e às parcerias, com relação aos jovens especificamente? Olha, o principal motivo hoje, e o que deveria ser adotado há algum tempo, não só pelas instituições e movimentos sociais, é justamente pela sensibilidade do prazer. E quando a gente fala de STs, a gente está falando de sexo. E quando a gente fala de sexo, a gente também está falando de prazer. Então, trazer uma discussão muito mais leve para que os jovens tenham a consciência de que
é possível sentir prazer, mas é possível também a gente se importar com a nossa saúde, né? E entender que hoje existe a realidade de pessoas que não conseguem utilizar o preservativo, por exemplo. Então, assim, a gente não pode dialogar com a juventude hoje através de uma ditadura, um único viés de que a camisinha é o que vai salvar todo mundo e vai salvar todos, sendo que o que a gente mais vê quando a gente entra dentro de uma relação afetiva sexual, por exemplo, a primeira coisa que a gente vai abandonar é a utilização da camisinha, né? Então, pensar mais na proposta dos jovens de se construir o autocuidado. E isso acaba sendo um desafio, porque os jovens ele também têm outras preocupações para além da saúde sexual, né? Muitas das vezes, a maioria dos jovens eles estão inseridos num contexto em que eles precisam arranjar um emprego para poder arranjar sustento para dentro de casa, para poder pagar o aluguel, para poder pagar uma conta de luz ou para trazer comida dentro de casa. Então, assim, quando é que esse jovem que trabalha 44 horas semanais vai ter tempo para se dedicar a um luxo, porque acaba se tornando luxo, para se pensar sobre saúde sexual? Para ele, na maioria das vezes, o sexo vai ser encontrar alguém com quem eu tenho interesse, realizar atividade sexual, pode ser que eu tenha atitude sem camisinha ou não, mas eu vou seguir. Por que eu vou seguir? Porque eu não estou tendo nada, eu não estou apresentando nada, e ainda mais quando a gente fala no contexto do HIV, que para se desenvolver ao quadro de AIDS leva anos e anos e anos. Então, assim, a gente vive num mundo hoje muito utópico, de que a cura da AIDS ela é uma realidade, a cura da AIDS no caso do desenvolvimento da doença, né? A infecção pelo HIV ele não tem cura, mas a AIDS relativamente crônica ela tem cura. Então, assim, ela tem, mas mesmo assim, no Brasil morre-se por ano mais de 10 mil pessoas. E isso também envolve jovens. Então, é trazer para os jovens uma consciência sem a importação da memória social, né, da referência do Cazuza, porque isso é fato e a gente vê isso até hoje, e olhar muito realmente para esse lugar de cuidado, para quando o jovem ele possa falar de sexo, ele também possa se enxergar, ele possa olhar o seu corpo, porque muitas das vezes a gente não tem nem a oportunidade de fazer isso, que a gente entra e a gente vai experimentando, a gente vai vivenciando, e muitas das vezes a gente está sempre em busca de dar o prazer ao outro e dificilmente a gente consegue pensar no próprio prazer. Então, acho que são várias técnicas, vários recursos que a gente pode instrumentalizar e pensar, e justamente com parceria com o Estado. Muito obrigada, Léo. Ou seja, uma linguagem direta e que considere isso que não pode ser, muitas vezes, e que geralmente, infelizmente, é apagado, que é essa marca da classe. A gente não está falando de um jovem no vazio, a gente está falando de um jovem que é pobre, um jovem que não tem emprego, que não tem apoio do Estado. Então, como fica essa questão? É sobre isso. Então, Maria Eduarda, nesse sentido das ações de prevenção e pensando populações-chave, o Léo já fez essa intersecção entre juventude, questões de classe, de renda, e eu queria pensar contigo, como você já apontou, quando a gente fala da população LGBT, em especial a população trans. Faz alguns anos, a UNAIDS teve uma iniciativa de uma campanha em parceria com o governo britânico, lançou uma campanha em São Paulo, sobre a prevenção às ISTs, a HIV/AIDS, junto a jovens gays. O foco era os jovens gays, né? E aí, um ponto que sempre vem e a população trans, né? Que não vai ser atendida dentro dessa perspectiva dos homens que fazem sexo com homens, dentro dessa forma de atuar que tem falhado em atender as demandas da população trans, né? Como que a gente pode pensar uma campanha de prevenção, de informação, voltada para a demanda dessa população que, como a gente sabe muito bem, é diversa, é complexa e tem particularidades? Bom, eu vou ter que começar, Jaqueline, criticando o próprio Ministério da Saúde. Primeiro, porque, assim, há anos, isso não é de agora,
há anos que o Ministério da Saúde coloca a população trans como HSH. A gente não tem dados estatísticos dentro do boletim epidemiológico. E para completar esse absurdo, o Ministério, ao invés de incluir a categoria de identificação de gênero para que pudesse ter esse recorte, ele resolve fazer a seguinte coisa. Ele coloca no formulário de PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, e PEP, profilaxia pós-exposição, para a pessoa trans dizer qual é a genitália de nascimento dela. Quer dizer, eles criam um tipo de política que vai constranger tanto o profissional da saúde, ter que fazer essa pergunta, quanto a pessoa que vai responder. Eles prejudicam a adesão à tecnologia, porque muitas pessoas travestis e transexuais podem ter constrangimento ao ter que responder essa pergunta e não vão procurar o serviço de saúde e vão acabar não tendo acesso a esse método de prevenção ao HIV/AIDS. Então, eu acho isso um absurdo. A gente não tem estatística porque o Ministério não quis. Não quis. A gente foi com ANTRA, a gente foi com Rede Trans, a gente foi com rede de travestis e transexuais vindo com HIV/AIDS, fizemos reuniões, procuramos na época que tinha departamento de AIDS, que hoje não tem mais, fizemos vários requerimentos e eles sempre alegavam problemas tecnológicos, questão de informática, que precisava de um outro setor para resolver, esse setor estava resolvendo e nunca resolveu, e hoje aqui não vai resolver mais ainda. Então, como que eu vou fazer uma política de combate à epidemia de HIV/AIDS na população trans, se eu não tenho o básico, que é o mapeamento dessa população? Se essa população ela não é uma população que tem cidadania no país, a população trans não tem cidadania dentro do território nacional. É uma dificuldade para arranjar emprego, é difícil para retificar seus documentos. A gente tem projetos e iniciativas de lei para tentar impedir que a gente tenha tratamento médico, para tentar impedir que a gente tenha direito a acesso à universidade, a ter uma cota na universidade. A gente tem projeto de lei tentando impedir que a gente tenha até o direito de alterar nossos documentos. Teve um deputado que fez um projeto de lei para que o sexo biológico fosse a única forma de identificação social dentro dos registros de documentos. Então, assim, nem direito a um documento eles querem nos conceder. Então, a gente vive um embate de ideologias, que é a ideologia extremista, direita, conservadora, que não quer fazer política pública para a população travestis e transexuais. Obviamente, isso vai espingar o quê? Na saúde, porque a pessoa vulnerável está precisando muitas vezes de qualquer tipo de ajuda para conseguir ter o seu alimento, ela vai estar mais exposta a infecções de STs, ela vai estar menos propensa a ter acesso às tecnologias. O próprio PrEP, que foi feito pensando também na população de travestis e transexuais, não é acessível para elas, porque um posto fica na zona sul do Rio de Janeiro e o outro fica na Fiocruz. Não tem um posto próximo a grandes concentrações de pessoas trans. Não tem ampliação da PrEP, não tem uma campanha de acesso maior a essa população, a essas tecnologias. Então, eu vejo assim, negativamente hoje, tá, a política de prevenção junto à população trans. Eu acho que a gente precisa de uma atuação forte, né, do Estado, município, enfim, um conjunto, mas hoje está muito, muito enfraquecido pelo próprio enfraquecimento da política de combate ao HIV/AIDS no Ministério. Hoje, a gente tem, no Ministério da Saúde, uma pessoa incompetente. Desculpa, mas é incompetente, especialista em logística, que deixou medicamento de teste de Covid estragar no galpão. Então, assim, logística ele não entende muito bem. Então, a gente está desamparado em relação
a saúde. Não sei se esse novo ministro vai fazer uma mudança, mas nós estamos desamparados em relação à política de saúde. Então, é muito triste esse quadro, mas, mais uma vez, eu acho que sociedade civil, grupos como Rede Jovem, Rede Trans, Rede de Mulheres, RNP, Pela Vida, a Bia, enfim, diversos outros grupos que se dedicam a esse trabalho, vão ter que tentar essa aproximação e tentar levar essas informações para a população. Porque se depender hoje de política pública em relação a isso, nós não temos. Não temos uma política pública voltada para a população trans que permita a gente poder fazer a estatística de casos de infecção, saber graus de vulnerabilidade e saber também como é que a gente vai, que tipo de ações vamos fazer. Tivemos o projeto Divas e o Transcender, mas foi uma emenda parlamentar. Hoje a gente não tem mais investimento nessa área e aí a gente vai precisar retomar. Como tudo está girando em torno de Covid, as pessoas vivendo com HIV/AIDS e a própria política de AIDS tem sido um pouco esquecida, né? Então, eu acho que a gente vai precisar achar esses caminhos, mas nós não temos hoje. Nós temos hoje são só os grupos que trabalham com a população e que estão incidindo em relação a isso, mas nós não temos do Ministério, desde muito tempo, eu acho uma seriedade para tratar essa questão. Excelente, Maria Eduarda. Inclusive, é uma tristeza muito grande, né, para quem viu o antigo Programa Nacional da ST/AIDS ser exemplo mundial, hoje se deparar com essa incúria, né, como você apontou, essa incompetência ou realmente falta de interesse em mobilizar. Nós somos o país que já fez campanha para vacinar milhões de pessoas e hoje a Covid evidencia essa incapacidade hoje, que a gente, como nós temos pensado, não sabemos dizer até que ponto é incompetência ou é realmente um projeto de Estado. Por isso que tanta gente fala em genocídio ou em necropolítica, em política de morte. Isso é algo que tem que ser debatido. Nós não vivemos mais na ditadura que temos que ser censurados. A gente tem que debater isso, senão a gente não consegue lidar. E nesse contexto tão problemático, de regressão mesmo das políticas, em que o antigo valoroso programa da ST/AIDS hoje deixou de ter esse espaço, tanto burocrático, que era importante, quanto administrativo, quanto de impacto, quanto de visibilidade, considerando tudo que você já colocou, você aponta também para uma característica que é esse desafio da regionalização, quando fala da população trans, ou seja, essa política está chegando à população, ela está perto das pessoas ou só espera, venha a nós, o vosso reino, como a gente fala? Eu acho que você aponta muito para isso. Espera que a população trans vá atrás, mas não vai atrás da população. Isso vai contra o que a gente tem trabalhado em saúde da família, por exemplo, está aí totalmente desconsiderando as demandas da população trans, eu poderia falar LGBT, mas aí é realmente, especificamente da população trans, de considerar essa necessidade de se aproximar dela. Não sei se por transfobia ou por realmente um projeto, né, seja por medo ou por ódio. É essa a questão. Mas é necessário para a política pública, não há discussão. E uma outra questão que você aponta aí é não haver uma política de Estado. Quer dizer, ainda são emendas que são importantíssimas, mas são emendas para programas pontuais, pesquisas pontuais, que são importantes, como a histórica pesquisa Divas, Transcender, outras pesquisas Transuerge. Eu também tenho desenvolvido uma pesquisa, mas é mais de saúde geral, né? Global, LGBT, mas, quando a gente pensa nas emendas, elas são para essas iniciativas, porque o Estado não está assumindo sua responsabilidade. E, nesse sentido, eu queria pensar um pouquinho, nós estamos falando a partir do Rio de Janeiro, mas eu entendo que muita gente do resto do Brasil está assistindo. O Brasil tem muitas realidades diferentes. E assim, Maria Eduarda, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a população trans e esses desafios de regionalização para a política de ST/AIDS, né, da HIV e quaisquer outras infecções,
Como que você acha que, para além do Rio de Janeiro, no Brasil, já que a gente não tem hoje uma política federal, como os grupos, como as redes têm articulado na prática essa prevenção? E o que pode ser feito por iniciativas individuais ou desses coletivos? Porque é isso, não temos, neste momento, um governo federal pensando como política de Estado a prevenção, esclarecimento e educação para a população trans sobre as ISTs. Jaqueline, eu me lembro que em 2017, 2018, em 2017 a gente fundou a Rede Nacional de Travestis e Transsexuais vivendo e convivendo com HIV e AIDS, né? E nós viajamos todos os cantos do Brasil que você possa imaginar e nós formamos núcleos dentro desses estados de pessoas trans que elas pudessem articular com as secretarias de saúde, com as secretarias municipais, fazer encontros, palestras. Nós tivemos apoio, fizemos encontro no Maranhão, fizemos encontro em Brasília, fizemos encontro na região norte, no Nordeste inteiro, no São Paulo, Rio de Janeiro, no sul do país, sabe? Foi um negócio de louco. Só que, em 2018, quando muda a gestão da presidência, houve cortes aos incentivos para a sociedade civil. Então, a gente não teve mais esse apoio para continuar fazendo esse trabalho que era de capacitação em nível nacional. Que, na verdade, você tem que ter grupos locais capacitados, que é esse que é o trabalho que as redes nacionais fazem, tanto a ANTRA quanto a RNTP-HP, que é a rede que eu participei, que é a rede específica voltada para HIV, como a rede trans. Eles fazem trabalho de capacitação dos seus militantes para atuarem em loco, né? Então foi isso que a gente fez. A gente tinha um grupo muito bom, e ainda tem um grupo, só que hoje as limitações de Covid e a falta de incentivo para que a gente possa fazer os encontros enfraqueceu um pouco isso. Então, o que eu posso dizer para as pessoas que possam estar ouvindo, que trabalham, né, com essa questão junto à população trans, é que tentem se articular dentro das secretarias, tanto municipal quanto estadual. Existe a gerência, normalmente nos estados e municípios existe a gerência de IST, HIV e AIDS. E aí vocês podem estar entrando em contato dentro dessa gerência. Se não existir, tentem criar comitês de HIV e AIDS, onde vocês possam estar com outras pessoas da sociedade civil debatendo a política de HIV e AIDS, e não permitam que a política, a falta de política aconteçam sem vocês. Tentem entrar nos conselhos de saúde, se não como membros, mas como participantes, para poderem estar por dentro do que está acontecendo no conselho. Um grande instrumento de controle social são os conselhos, tanto municipal, estadual e nacional de saúde. Se utilizem desses espaços para poderem estar levando essas reivindicações. E as dificuldades, gente, e as negativas, levem para órgãos que são responsáveis por fazer o cúmplice, como comissões de combate à discriminação, comissões de direitos humanos e o próprio Ministério Público. Se a via de controle social e o diálogo esgotar, levem para os órgãos que são responsáveis por fiscalizar o cumprimento das políticas e das leis. Essa que é a sugestão que eu posso dar. É como a gente trabalha aqui, dessa forma, sempre estando em contato tanto com Defensoria, OAB, Alerj, Câmara, tentando se aglutinar também a mandatos e parlamentares que estejam dispostos a defender, né, essa causa. Aqui no Rio, a gente teve frentes de HIV e AIDS, frentes parlamentares, que hoje estão paradas e a gente precisa retomar. E essas frentes também são muito importantes para fomentar essas políticas, né? Infelizmente, a gente teve uma queda da política por conta tanto do congelamento de gastos, né, que foi a emenda da época do Temer, que congelou os gastos. Então isso influencia a médio e longo prazo, vai influenciar sim na saúde,
no Sistema Único de Saúde como um todo, e também esteve o enxugamento dos recursos com a criação do Departamento de Doenças Crônicas e a extinção do Departamento de AIDS, transformando todos os outros políticas em coordenações com poucos funcionários para a demanda grande que tem. Então, obviamente, a gente teve esse enfraquecimento. Então, o quadro é ruim, mas a ideia que eu dou é sempre tentar o diálogo com as gerências, com os conselhos de saúde, com os conselhos LGBT, comitês, procurar esses espaços para poder estar se inserindo nesses espaços. Muito obrigada, Maria Eduarda. Como vocês viram, nós temos muita informação, muita possibilidade de articulação, e eu quero agradecer vocês, nós que estamos já encaminhando para o encerramento, pensando sobre tudo isso, sobre a história, me interessa particularmente, porque eu também sou professora no campo de História, e eu quero pensar um pouco essa trajetória de luta, de ação, que é tanto prática, política, quanto também de intervenção, que envolve ciência, principalmente. A gente está falando de ciência. E nos tempos que a gente vive, de anticientificismo, né, inclusive, principalmente nós que estamos na academia, as pessoas tendem a ver, muitas vezes, como se a gente fosse uma geleia geral, que é todo mundo igual e ninguém se importa com a sociedade. E isso só interessa quem está no poder e que quer dominar por meio da ignorância, da desinformação. Acho que é importante esclarecer que nós temos várias ações, articulações, que estamos sempre em parceria. Nesse sentido, eu queria que vocês falassem um pouquinho do que os coletivos, as associações de vocês fazem. Eu acho que é importante que a comunidade conheça, porque eu vou voltar para o Léo, para que ele fale do trabalho da rede Rio Jovem Mais, para que não só os jovens, mas todos conheçamos como um coletivo novo. E eu gostaria de encerrar depois com Maria Eduarda, falando desse trabalho histórico do Grupo Pela Vida. Eu citei o Herbert e Daniel, se pudessem falar de forma mais concisa, mais resumida, mas que as pessoas conheçam o trabalho de vocês, se quiserem indicar também os contatos, redes, como as pessoas articulam, os arrobas, estão aí. Pode ir lá, Léo. Obrigado, Jaqueline. Vou tentar falar muito rapidamente. Eu atuo na rede Jovem Rio Mais, né, desde 2014, foi quando eu entrei como membro. E em 2017 comecei a atuar enquanto coordenador de algumas coordenações que a gente tem dentro da rede. Essas coordenações são um grupo de trabalho de advocacy, um de comunicação, um de transmissão vertical, um de acolhimento e um de eventos. Ou seja, cada coordenador ele vai pensar dentro dessas áreas, e eu estive basicamente atuando no eventos e no acolhimento, né? Mas o objetivo principal da nossa rede justamente é oferecer o acolhimento a jovens que vivem com HIV e AIDS no estado do Rio de Janeiro, né? É muito difícil, porque o estado é enorme, com várias dificuldades, e a gente é completamente voluntário. A gente tira os recursos dos nossos bolsos para ir até os locais, não só nós, os coordenadores, como os próprios usuários da nossa rede, né, que a gente fazia piqueniques, encontros, debates. Então, era toda uma construção coletiva mesmo que a gente faz, e que ele existe esse ano vai completar 11 anos em setembro, né? Então, assim, a gente tem feito isso em cima de muita luta, muita garra e muita resistência e persistência, porque lidar justamente com o cenário que a gente vem lidando desde 2018 tem sido muito assustador e angustiante, porque a gente percebe que os movimentos eles estão sendo justamente para vencer a nossa população pelo cansaço. Só que a gente não vai se cansar, porque um dia a gente está cansado e no outro dia a pessoa está revigorada. Então é sempre essa troca de energias, sempre essa troca de forças que sempre manteve a Rede Jovem em pé durante esses 11 anos. Então, um dos principais motivos também da nossa atuação é justamente pensar a população de transmissão vertical, que é completamente invisibilizada e que praticamente ela é computada apenas em números e dados de boletins epidemiológicos. Mas não se fala que esses jovens, na maioria das vezes, estão falecendo porque eles desistiram do tratamento,
porque eles não tiveram uma base familiar para se construir. Então, são muitos desafios que a gente vem enfrentando ao longo desses anos. Então, eu acho que basicamente é isso, né? E eu acho que é extremamente importante, que a gente vem discutindo bastante, o acesso à saúde mental integral e de respeito para que o professor possa ter um acompanhamento semanal, ali, recorrente, um apoio clínico, e não só de um desenvolvimento socioemocional pensando no desenvolvimento da sociedade em si, né? É preciso se pensar também no desenvolvimento individual, porque se a gente não se desenvolve individualmente, como é que a gente vai desenvolver coletivamente? E você apontou para um aspecto fundamental de tudo, que é a saúde mental. E que, neste contexto da pandemia da Covid, ficou muito evidenciado. A gente precisa de cuidados em saúde mental, não é uma questão só do indivíduo, do se vira, se cuida, né? Mas o que a nossa rede está fazendo, o que a rede de saúde mental está fazendo? E aí eu quero lembrar que nós temos uma rede muito importante de atenção psicossocial no Brasil, os CAPs, que vem de uma luta da reforma psiquiátrica. No Rio de Janeiro, nós temos um serviço noturno de CAPs, né, principalmente os CAPs AD, CAPs com relação a álcool e outras drogas, que é o único no Brasil. Para além de emergências psiquiátricas, a gente está falando desse cuidado. Então, é fundamental também. E muito obrigada, Léo. Rapidamente, qual é o arroba, qual é o contato da Rede Jovem? O Facebook é só procurar Rede Jovem Rio Mais. O mais não é escrito, né? O mais, o símbolo. O WhatsApp da rede a gente tem também para quem quiser mandar dúvidas, que é o 981 24 7970, né? E também pode me procurar nas redes sociais, no Instagram ou no Facebook, que é @leoaprígio, né? LEOAPRIGIO. E podem me procurar lá. Eu sou pessoa vivendo com HIV há quase 9 anos. Também atuo no acolhimento e estou sempre à disposição aí no que eu puder ajudar. Muito obrigada, Léo. Maria Eduarda? Bom, falar um pouco do Pela Vida. O Pela Vida foi fundado, como eu falei anteriormente, em 1989, pelo Herbert Daniel. E, na verdade, o Pela Vida, ele vem de uma ideia, o próprio nome, né, de valorização integral da vida das pessoas que vivem com HIV e AIDS. A ideia, na época, era um grupo de apoio, porque foi uma época muito ruim. Não que hoje esteja maravilhoso, mas foi pior naquela época, porque a gente não tinha acesso a medicamentos, a tecnologias tão eficazes como tem hoje, e as pessoas morriam, né? Então, aquele grupo ali foi um grupo que se manteve na busca de direitos, dos direitos fundamentais que as pessoas vivendo com HIV/AIDS conquistaram. O tratamento gratuito, através de medicamentos antirretrovirais, é uma conquista desses movimentos. Pela Vida está inserido nisso, né? No apoio e atos, Pela Vida fez diversos atos de rua, atos onde tinha encenação, onde mostrava exatamente a precariedade que as pessoas vivendo com HIV/AIDS estavam passando. Então tem um papel muito importante dentro dessa política, né? E se dedicou ao longo dos anos, não só à defesa de pessoas vivendo com HIV/AIDS, mas também entrou no ciclo da população LGBT, porque durante os anos nós tivemos muita circulação de pessoas LGBT e grupos LGBT se formando ali dentro, como Transrevolução, como grupos e projetos. Tivemos uma presidente trans, a Gisele Meirelles, que faleceu em 2013, mas ela foi uma pessoa muito importante na vida do Pela Vida. Então, o Pela Vida hoje, ele trabalha o advocacy e o controle social. Nós estamos no Conselho LGBT, na Câmara Técnica LGBT, Conselho de Saúde Municipal, Estadual, nesses espaços onde são debatidas as políticas de saúde e as questões de direitos humanos também envolvendo a população LGBT.
não só LGBT, como saúde como um todo. Quando a gente fala em conselhos municipais e estaduais de saúde, ali a gente debate a saúde em nível macro, levando a pauta do HIV/AIDS para esses espaços, porque muitas vezes, se não estamos nós para levar essas pautas não são debatidas dentro desses espaços. Então, é necessário que tenha instituições de HIV/AIDS dentro desses espaços de controle social. O advocacy que a gente faz, ele é tanto através do judiciário, pode ocorrer, já teve ocasiões de a gente precisar acionar o judiciário numa ação coletiva, até porque o Pela Vida é uma instituição que ele tem abrangência nacional, está no nosso estatuto. A gente teve 4 Pela Vidas no Brasil, hoje a gente tem 3, mas Pela Vida pode ampliar, porque o seu estatuto é de âmbito nacional, então a nossa atuação não se limita só a Rio de Janeiro, pode se limitar em um âmbito maior. E também no campo legislativo, através de pedido de emendas parlamentares e de ações e de projetos tanto com o Ministério da Saúde que tivemos, como o NAIDS, como a Ação da Cidadania, que foi fundamental Pela Vida na entrega de cestas básicas, nos forneceram muitas cestas básicas para que a gente pudesse fornecer para a população vivendo com HIV/AIDS e população LGBT essas cestas. A HF foi uma grande parceira nos apoios de combate ao Covid-19, dentre eles, né, apoio para cestas também emergenciais, que foi esse apoio emergencial que o Pela Vida fez. Nós tivemos no ano passado um projeto voltado para a população LGBT, de empregabilidade e combate a estigma e preconceito. E esse ano nós vamos retomar, está acabando o meu tempo, vamos retomar com esse projeto 2021, também em parceria com o Ministério de Direitos Humanos, que hoje tem um outro nome, é Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos, para a questão da empregabilidade transexual, de travestis e transexuais, e também de pessoas LGBT. Mas entendendo que dentro da empregabilidade LGBT existe um marcador social mais grave, que é o da população trans, que precisa ter esse olhar, porque tem maior dificuldade de acesso a esse mercado formal de trabalho. E, para finalizar, o trabalho com os abrigos, onde estão as pessoas em situação de rua, tem sido um trabalho novo do Pela Vida, mas extremamente fundamental, tanto em matéria de saúde pública, quanto em matéria de garantia de direitos, porque nesses espaços tem muitas pessoas que são um público que o Pela Vida trabalha, sejam pessoas vivendo com HIV/AIDS e ou pessoas LGBT. Então, o trabalho do Pela Vida tem sido isso, né? Testagem, só que temos que levar em consideração a queda dos editais e dos termos de fomento em relação às nossas populações, que acaba causando um enfraquecimento também nas políticas, né, que são necessárias. O arroba do Pela Vida é @Grupo Pela Vida RJ, e a gente tem também o do projeto, né, que o Pela Vida tem voltado para a população LGBT+, que é o @Transvida. Podem procurar nessas páginas, tanto o Grupo Pela Vida RJ quanto Transvida tem página no Facebook e Instagram. Obrigada pela participação. E é isso aí. Sigamos. Eu que agradeço, em nome do Prêmio Nosso Orgulho. Muito obrigada ao trabalho do Pela Vida. Muito obrigada ao trabalho do Rede. Obrigada, Maria Eduarda. Obrigada, Léo. Obrigada a você que... O meu arroba é Insta da Jaqueline. Oi. Insta da Jaqueline. É Insta de professora, é bem didático. É Insta da Jaqueline no Instagram. No Twitter, Jaqueline Jesus com J mudo. É assim mesmo, Jesus, desse jeito. E é bom que fala do SUS. Viva o SUS, viva a saúde pública, viva o Sistema Universal de Acesso à Saúde que nós temos no Brasil, que é um dos únicos, se não o único no mundo. Se não fosse ele, nós teríamos muito mais mortes hoje, em decorrência da Covid. É esse sistema que nós defendemos. Viva a educação pública gratuita de qualidade, contra todas as emendas que buscam reduzir
e desvalorizar o serviço público no Brasil que se faz por meio da educação, da saúde e também da segurança pública de qualidade cidadã. Muito obrigada a todos, em especial a Teatro Gonzaguinha, que nos cedeu o espaço. Viva a cultura! Sem a cultura, a gente não tem a menor ideia de quem a gente é, de quem o Brasil é, e nós somos muita coisa, especialmente Rio de Janeiro, Brasil, temos muito a oferecer. Muito obrigada a todos, todo mundo que nos ouve, e sigamos resistentes, mas principalmente insurgentes, e, se possível, espero, afrontando. Muito obrigada.